Eu quero chamar aqui à frente nosso irmão Raideglan, que será ordenado como diácono. E eu peço que os presbíteros já ordenados aqui presentes, juntamente com o reverendo Jonatas, se coloquem aqui também para a cerimônia de ordenação. Meus irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós elegermos o nosso irmão Raideglan Souza de Menezes como diácono. E eu quero então dar início à cerimônia de ordenação, começando com as instruções que nos deu o nosso Senhor. Quero que você atente, meu querido. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei e cabeça de sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos, que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto que era também diante deles que se depositava o produto do que se vendia, com o fim de ser empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. Lê-se em Atos 4, 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. De Atos 6, de 1 a 6, vê-se, porém, que tendo crescido o número dos discípulos, e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas gregas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem dentre si 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse negócio. Diz a Escritura que esse discurso agradou a toda a multidão e que, eleitos 7 homens, foram estes apresentados aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja cristã. Que esse ofício continue a ser considerado necessário e importante na igreja, prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, conforme Filipenses 1, verso 1. É feita também a descrição de suas qualificações em Atos 6, 3 e 1 Timóteo 3, 8, 10, 12 e 13. No primeiro desses textos, lê-se que os diáconos devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no último, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Compete, pois, aos diáconos, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos. Segundo, distribuir essas ofertas, segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Terceiro, zelar pela boa ordem do serviço, no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal. Nós faremos a ordenação do nosso irmão Raideglan Menezes e eu quero, então, fazer as perguntas constitucionais, meu querido Raideglan, e você deve responder sonoramente com sim, como um soldado de Cristo. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível e inerrante, suficiente de fé e prática? Você recebe e adota integralmente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado
nas Escrituras? Você sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você aceita o ofício do diaconato desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Você promete ainda manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Eu peço que a igreja, Terceira Igreja Presbiteriana, coloque-se de pé. Meus irmãos da Terceira Igreja, vocês, membros desta igreja, reconhecem esses irmãos como diáconos? Vocês prometem tributar a eles toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito, o seu ofício? Sim. Muito bem, meus irmãos, curvemos nossa cabeça. Eu vou pedir que o nosso irmão, diácono Raideglan, coloque-se de joelhos, os presbíteros o cerquem e imponham sobre ele as mãos. No Novo Testamento não se pratica a unção. Todos nós temos a unção do Espírito Santo. No Novo Testamento, a ordenação dos ofícios se dá pela imposição de mãos. Todos nós vamos estender a mão para ele e os irmãos orarão. Todos os presbíteros oficiais estenderão a mão, os irmãos curvam a cabeça e eu vou fazer a oração. Os oficiais queiram estender a mão sobre nosso irmão. Graças te rendemos, ó Senhor, nosso Deus e Pai, por nos teres dado um Salvador poderoso na pessoa do teu bendito Filho e pela manifestação de teu grande amor para com os homens. Tu foste, Senhor, servido, que aqui se pregasse e se cresce o teu glorioso Evangelho. E se formaste esta igreja, permite, pois, que esta mesma igreja sempre te bendiga e seja aqui um monumento de tua misericórdia. E tu, Senhor Jesus, que nos remiste por teu preciosíssimo sangue, tu que concedeste bens aos homens, e hoje dotas esta igreja com esse teu servo, que agora ordenamos em teu nome, para que nela exerça ele o diaconato, concede-lhe a sabedoria e prudência de que necessita para o exercício desse cargo. Dá-lhe que o teu Espírito Santo possa capacitá-lo e ordena-o tu mesmo, para que seja fiel no cumprimento dos seus deveres, pois tudo te pedimos por amor do teu santo nome. Amém. Pode levantar, querido, e receber a destra de companhia para tomar parte nesse ministério. Podem sentar, meus irmãos. Nós teremos ainda a ordenação também de um pastor do rebanho de Deus. Quero chamar nosso irmão Rogério Costa Alencar, também eleito pelo Espírito Santo por meio da igreja, para ser um presbítero e também compor o conselho. Pode ficar aí mesmo de frente para mim, meu querido. O nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, assumindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam, são chamados ministros da palavra, outros só governam,
e são chamados presbíteros regentes. Em prova disso, lê-se em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E em 1 Coríntios 12, 28, especificam-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Preciso acrescentar, a bem da fidelidade à Escritura, que os presbíteros regentes também agem como docentes, ainda que não se afadiguem como os docentes. E é importante que nós entendamos isto. Os presbíteros chamados regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho, confiado ao seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes, em Atos 20, 17, 18 e 28 e 35. E os encontramos em Jerusalém sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e sendo chamados os irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim, em Atos 15, 23. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios da Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a que pertencem e da igreja em geral, quando para isto chamados, conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra, no desempenho de seus deveres e ainda em conjunto com os ministros da palavra e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados, velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quanto lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã, e quando eleitos pelos respectivos concílios, tomando assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais de nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com os outros presbíteros, ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os braços desses seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Nós vamos então proceder à ordenação e à investidura do nosso irmão Rogério, e também aqui estão sendo investidos os nossos irmãos já ordenados presbíteros, presbítero Felipe, presbítero Isaías, que apenas estão assumindo o seu novo mandato. Eu peço que o nosso irmão Rogério, da mesma feita, do mesmo modo, se coloque de joelhos e... Desculpe, querido, pode ficar de pé, que tem as perguntas constitucionais. Você precisa... Pode ficar aí mesmo, de frente para cá. Jurar diante do Senhor. Irmãos, a resposta a essas perguntas, é preciso que se diga, ela é um juramento solene diante do Senhor. Você confessa, Rogério, crer que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível, inerrante e suficiente de fé e prática? Sim. Você recebe e adota integralmente, de maneira sincera, a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você sustenta e aprova o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Os irmãos da igreja agora, coloquem-se de pé. Eu pergunto à terceira igreja presbiteriana de Boa Vista: vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem o irmão Rogério como presbítero regente desta igreja? Sim.
Vocês prometem diante do Senhor tributar a Ele toda honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Amém. Então, agora, os irmãos podem ficar, continuem de pé, e nós vamos orar. O irmão pode se assentar, ou pode se ajoelhar. Os oficiais estendam a mão, os demais orem, curvem sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças, porque para a melhor edificação da tua igreja, foste servido que nela houvesse ministros de governo para promover a paz, a prosperidade e a boa ordem entre o teu povo. E assim também porque nos concedes neste lugar homens de boa reputação para o exercício desse cargo. Suplicamos-te que te sirvas derramar, encher do teu Espírito aquele que agora ordenamos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, presbítero regente desta igreja, nosso irmão Rogério. E que ele concedas as habilidades necessárias para o cumprimento desse chamado e desses deveres. Ó tu, Jesus, que és o bom pastor, dá a teu servo coragem e sabedoria para governar a tua casa e aos membros desta igreja a graça de que necessitam para se submeterem de boa vontade às admoestações dos seus presbíteros e para considerá-los dignos de honra por causa do teu trabalho. Adianta o teu reino, ó Senhor Jesus, e recebe agora esse teu servo que em teu santo nome consagramos e ordenamos presbítero regente desta igreja, pois tudo te pedimos por amor do teu santo nome, e ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo louvamos e servimos agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Pode se levantar, meu querido, e receber a destra de fraternidade. Amados irmãos, ainda de pé, eu quero falar solenemente. Nós dizemos como os apóstolos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esses homens não foram ordenados por homens, mas pelo Senhor Deus, por meio do seu Espírito Santo, falando através da igreja. É por isso que nós devemos a eles toda a honra para a glória do Senhor.